Para falar com o Theo Cury sobre esse assunto, Theo, ontem a gente estava na expectativa aqui no Novo Dia para essas reuniões, porque não foi só uma, teve uma outra reunião também do ministro Augusto Nardes com a Enel e a ANEEL. Antes de mais nada, bom dia, né, Theo? Bom dia, Carol, tudo bem com você? Tudo bem, com mais calma, Theo. A gente acompanhou ali a declaração do governador, trazendo um pouco das cobranças feitas nesse momento pelo governo do estado, pelos municípios de São Paulo afetados por essa falta de energia. E durante a manhã de ontem, teve a reunião de Augusto Nardes com a ANEEL e com a Enel. O que está na mesa nesse momento, Theo? E diante das cobranças, o que a Enel se dispõe a fazer? Olha, Carol, o que aconteceu ontem foram aquelas duas reuniões que a gente já antecipava que aconteceriam, uma entre o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, a Enel e a ANEEL, isso na parte da manhã, uma reunião técnica para entender os problemas que foram apresentados, o motivo desses problemas e o que estava sendo feito para contorná-los. Na parte da tarde, por volta das 2h30 da tarde, Augusto Nardes foi até o Palácio dos Bandeirantes, conversou com o governador do estado de São Paulo e 16 prefeitos de cidades de São Paulo que foram atingidas, essas cidades, pelas fortes chuvas da última semana. O que ficou no balanço dessas reuniões, desse dia, foi uma cobrança do governador e dos prefeitos para que haja a caducidade, para que haja antes da caducidade, que é considerado a medida máxima em toda essa história, mas para que haja uma intervenção do Tribunal de Contas da União na Enel, na relação entre a ANEEL e a Enel e o fim, eles pleiteiam o fim do contrato da Enel diante dos serviços prestados e da qualidade dos serviços que vêm sendo prestados pela empresa, não considerando exclusivamente e de maneira isolada o episódio da semana passada, de sexta-feira da semana passada, mas também levando em consideração o que aconteceu no ano passado, em novembro, quando um primeiro apagão foi constatado e também houve um tempo de resposta mais longo por parte da companhia. Mesma coisa se repetiu agora. Para vocês terem uma ideia, ontem, cerca de 50 mil pessoas continuavam sem energia de maneira ininterrupta desde sexta-feira. Ou seja, sexta-feira a luz acabou para muita gente. Ontem o balanço da empresa mostrava que mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil domicílios, na verdade, estavam sem energia, só que desses 200 mil, 50 mil continuavam de maneira ininterrupta desde sexta-feira. Outros foram caindo ao longo do caminho, mas ainda 50 mil continuavam sem energia, um número muito grande. Então, é por conta desses serviços prestados, por conta dessa falha que aconteceu ao longo do final da última semana, o governador e os prefeitos cobraram do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, uma intervenção do TCU para que haja, como resultado final, o fim do contrato da Enel, o que no termo técnico é chamado de caducidade, é uma abreviação, uma antecipação do final do contrato que está previsto para acabar no dia em 2028. No meio do caminho, houve aquela primeira reunião de manhã entre o ministro Augusto Nardes e o presidente da Enel. Na oportunidade, nessa reunião, o presidente da Enel, ele disse o seguinte, que ele atribuiu a falha que aconteceu na prestação de serviços de distribuição de energia da empresa na sexta-feira a um temporal mais forte do que era aguardado, um temporal mais forte do que era esperado e do que vinha sendo medido pelos órgãos que fazem essa medição diariamente dos ventos e dos temporais na cidade de São Paulo. Então, o que o presidente da Enel afirmou ao ministro do Tribunal de Contas da União é que havia uma expectativa de ventos de 50 km por hora. O vento mais forte e que foi considerado um recorde em mais de 20 anos foi ventos de 107 km por hora. E que foi isso que fez com que houvesse uma falha na prestação de serviços da companhia na sexta-feira da semana passada. E ele fez uma prestação de contas dizendo que os serviços estavam sendo restabelecidos, que havia outras empresas do setor também colaborando em parceria com a Enel e funcionários sendo chamados de outros estados e até mesmo de outros países para fazer essa ajuda.
Theo Cury, a gente vai falar mais sobre esse assunto ainda hoje, afinal ainda tem muita gente sem energia elétrica na Grande São Paulo. Daqui a pouquinho o Theo volta trazendo mais apuração e, claro, o contexto político em que tudo isso acontece.